E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha E só. aí, pessoal, só alegria? Tudo certinho, só alegria, Bê? Só alegria. Mais um episódio, hein? Mais um podcast. Hoje vamos descobrir se é mito ou verdade. Muita Muitas coisa legal. coisas. Muita coisa. A gente vai fazer umas perguntas engraçadas aqui, fiquem ligados. É engraçado e é importante, não é só palhaçada, não. É isso aí. Rapaz, você tá ligado que tem gente que até hoje não pagou IPVA desse ano, cara? Não acredito, cara. Sério. Tem gente Nossa, que mas... até hoje não pagou o IPVA. Mas a gente Não sei o aqui que esse com- povo vai fazer, cara. A gente com um parceiro tão bacana aí, o Meu Despachante Digital, eles fazem aí todas as regularizações aí de débitos de veículos em até 10 vezes. É só 10 solicitar um vezes. orçamento gratuito. Nossa, entra no site, é muito simples, faça o seu cadastro ali, já Deixar dá... o QR Code aí. Isso, já dá todos os processos que você precisa fazer, o valor que dá, né? É só colocar ali Renavan, a placa do veículo, é muito fácil mesmo. Então acesse Fácil, aí rápido. o site, né? E aí, Fale com eles lá, eles vão resolver tudo pra você, gente. Tudo. muito tudo. muito bom mesmo. E aquela questão que você tava querendo fazer algumas fotos aí? Ah, foto Você e pra a melhorar, né? Nosso Instagram, colocar umas fotos mais bonitas. O Instagram tem que estar bonito hoje, olha né? só, e a gente tem um parceiro para isso também, BNZ. BNZ Fotografias. Chame eles aí, eles fazem aí diversos eventos, casamentos, aniversários, Ensaio. ensaios, tem muita Se é coisa legal. corporativo também, você que quer profissional, melhorar o seu Instagram, fala com eles. Foto de casal, você e a Foto de Sara, casal. né? Já pensou? É. Oh, o amor está no ar. Vamos deixar o QR Code aí também, tá? Do Instagram deles. Entrem lá, vê as fotos, são muito bonitas. Legal. E olha só, se você quer estar com a gente aqui como parceiro, anunciar a sua marca, a sua empresa, chame a gente aqui também. Chama, mande sua mensagem, a gente vai, com o maior carinho, né, colocar aqui, anunciar a sua empresa, tá legal? E agora vamos pra convidada. E aí, pessoal, hoje estamos aqui com Tairine Soler. Tairine, seja muito bem-vinda. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigada a vocês. Hoje a gente vai descobrir o que é mito, o que é verdade, hein, B? É isso aí, Meu gente. Deus, que legal. Você que não conhece a área de nutrição direito aí, pensa um monte de coisa doida, a gente vai saber a verdade hoje. E é isso aí, nós vamos descobrir. É isso aí. Bom, a gente já falou, a Tairine é nutricionista por formação, ela trabalha com isso. A gente vai deixar o Instagram dela aí pra vocês seguirem, Isso. tá? Acompanhem lá, principalmente as mulheres, né? Os homens acompanham, mas porque a mulher mandou, né? É isso aí. Mas tá mudando muito a mente deles Tá mudando. agora legal. também. É gente que convidou ela aqui já pra pegar umas dicas já. Pra mudar a alimentação, né? Ou não. Cumprir o desafio, né? Lá no Chumisque, né? Gente, já é 3 desafios. Agora ela vai querer colocar desafio. Na dieta Colocar agora. desafio pra mim Bicho, também. agora. Bom, Tairine, a gente queria primeiro conhecer você mesmo, né? De onde você nasceu, onde você cresceu, você tem família, tem filhos. Sim. Casada. Sou casada, sou de Jales mesmo. Sempre estive por aqui. 1 ano apenas que eu fui morar fora, depois que formei, né? A gente fica assim, o que eu vou fazer da minha vida, né? E aqui, na época que formei, era tudo muito... poucas oportunidades, né? Cidade pequena, formei em nutrição, o que eu vou fazer? Os locais que eram obrigatórios ter era o hospital. Tinha um só na cidade na época, não tinha ainda o Hospital Quando de Amor. você foi pra nutrição, você saiu da escola e já foi direto pra faculdade. Sim, já fui direto Foi a para a primeira faculdade. opção. Já era uma coisa que eu sempre gostei. Era um essa sonho essa mesmo. afinidade assim com alimentos. Sim. Sempre gostei. Eu falo assim, eu brinco que eu falo, eu fui criada com vó, né? E vó é muito cozinha, né? Sim. Afeto, cozinhar, momentos em família, fazer refeições juntos. Então é isso que me encantava. Eu gostava dessa área. Aí falei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Vou fazer algo que tenha relação com isso. E fui para nutrição. Fui para nutrição, fiquei, depois que formei, fiquei 1 ano fora, morando fora, que foi onde eu arrumei serviço. Morei em Americana por 1 ano. Ficamos lá, trabalhava lá em casa de idoso e trabalhava em restaurante. Depois voltei para cá. Que meio que aquele momento que acabei a faculdade. O que eu vou fazer? O que eu faço? Que acho que Ok. bate em todo mundo, É a né? dúvida, é. Essa preocupação, Toda né? faculdade A acho que é deprê igual. que depois que você forma, você fala, meu Deus, o que eu faço da minha vida?
Então, aí foi onde eu fui estudando, enquanto isso, trabalhando em outras áreas, fazendo pós-graduação, também fiz, em área de terapia, nutricional, clínica, né, que era uma coisa que eu gostava. Sim. E depois eu fui trabalhando nessas oportunidades que apareceram. E o que te fez voltar para Jales? Voltei para Jales por causa de um falecimento. Meu sogro faleceu. Na verdade, não eram nossos planos, né? Mas eu falo assim, os planos de Deus, né? Sim. Estão sempre em primeiro lugar. Sim. Então, nossos planos estavam continuar por lá, só que aí aconteceu de meu sogro falecer e voltamos assim, no supetão, desempregados os dois, e falou assim, o que vamos fazer da vida? Aí foi aparecendo as oportunidades, né? Fiquei sabendo de oportunidades que aqui na época, o Dr. Wilson, nosso saudoso Dr. Wilson, muito conhecido aqui na cidade, Sim, sim. ele estava precisando de uma nutricionista para atuar em conjunto, né? Porque a nutrição tem várias áreas, né? Então, eu trabalhei em casa de idoso, então a gente trabalha ali. Trabalhei também em restaurantes, e aí ele precisava de algo para a área clínica. Mais clínico. Clínico, Sim, legal. de atender os pacientes dele. Aí foi onde eu comecei a entrar nesse mundo do atendimento de clínica aí. Voltei para Legal, Jales. Bacana. É muita área. Isso virou sua paixão mesmo. Sim. Esse mundo da clínica É o que mesmo. eu gosto, realmente. Que legal. E assim, me encontrei realmente fazendo, né? Porque na faculdade é tudo muito falho, é pouquíssimos É muito estágios, teórico, né? muito teórico. A gente não coloca a mão na massa, prática, é só observar. E foi fazendo mesmo, que eu passei por várias áreas. Eu falei, não, essa daqui não gostei muito, essa daqui fui eliminando. Sim. Foi essa onde eu me encontrei. Parece que a gente até tem essa ideia que desde que quando inventaram a faculdade no Brasil, estuda do mesmo jeito, mesmo né? jeito. As mesmas pessoas que formaram há, sei lá, 40 mesmo anos, jeito. é a mesma Nossa, formação. e como é falho, né? Assim, a questão da prática, né? Sim. Em Você só todas vai as aprender áreas. a hora que você realmente está no trabalho, tá no trabalho. Aí é onde você vai se identificar ali. Entendi. Que doideira, hein? A vida leva a gente pra onde a gente não imagina. Bom, mudando um pouco de assunto aqui, qual que é o maior mito que você ouve as pessoas acharem que é verdade na área da nutrição? Independente se é da formação, se é forma de comer, qual que é o maior mito que você ouve? O pessoal relaciona muito... nutricionista? então você cozinha. Você é cozinheira. É cozinheira. Então você cozinha, você é cozinheira, Chefe de mexe com cozinha. alimentos. Tem também essa parte, né? Que a gente atua também em conjunto ali dentro de uma cozinha, mas o serviço não é em si exercer. É diferente da Isso. gastronomia, né? Sim, é diferente Então, da gastronomia. A gente fica meio ali nos bastidores, em organização... compra, materiais que precisam. Mais administrativo, Sim, né? Sim, essa parte administrativa que é importante para evitar gastos, né, Sim, em si. E também em questão de funcionários, né, você dá palestras, a ensinar muitas vezes, né, técnicas de preparo para não ter contaminação. Então tem uma relação, mas não é a prática ali em si. Sim, acaba sendo você é a profissional autorizada a fazer esse serviço, né? Sim, a organizar isso daí. E a questão, por exemplo, de exames? Por exemplo, se eu for lá, você vai me atender, você consegue direcionar para fazer alguns exames? Sim. Também está dentro da sua área. isso. Sim, também. Então, nessa parte clínica que eu atendo hoje, então os exames são muito importantes para a gente ter um norte, né, do que está Sim. acontecendo. Porque eu falo assim, às vezes a pessoa chega sem o exame, faz muito tempo que não fez, como nós vamos saber que está ali por dentro? Às vezes você tem um sintoma, uma patologia que não deu nenhum sintoma ainda, né? Às vezes está com colesterol alto, ainda você não percebeu, não deu sintoma, uma diabetes, uma glicemia alterada. Então, o exame é muito importante para a gente ter um norte do que vamos fazer. Se vai poder fazer o que a pessoa quer, o que talvez, vamos né? comer, o que vamos ter que mexer para cuidar disso daí. Porque não só você tá olhando ali a aparência dela, da pessoa, por exemplo, às vezes ela é uma magra, ela quer ganhar massa, Sim. ou o inverso, mas você tem que fazer toda essa análise clínica Sim, mesmo, não toda tem essa jeito, parte né? clínica. O atendimento é bem completo. Sim. A gente precisa entender realmente o que está acontecendo para começar a trabalhar na alimentação esse cuidado, né? Porque eu falo, a alimentação
é o combustível do teu corpo, né? Eu sempre brinco com meus pacientes e faço eles entenderem um pouquinho melhor. Se você tem um carro, você coloca um combustível de qualidade, né? Porque se você parar em qualquer posto, dá problema no carro, você começa a afogar. A mesma coisa é o teu corpo hoje em dia. Então, se o alimento que você vem colocando, vem consumindo, é o combustível que você está dando para o teu corpo funcionar. Que analogia legal. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? A gente às vezes não para pensar, porque no carro a gente cuida, a gente dá uma manutenção, leva no mecânico, o corpo vai. Vamos ver o que vai virar. Então, vai comendo no automático. Então, a gente precisa começar a refletir realmente o que eu estou ingerindo. E a nutrição entra nisso, para ajudar a pessoa realmente entender o que ela está fazendo, qual que é o objetivo, ela quer ter saúde, então vamos começar a puxar e entender. Sim. E o legal é que, assim, a sua profissão, ela linka com outros profissionais, como você já falou, né? Então, por exemplo, um educador físico, né? Necessário. Um gastro, ele entraria ou você... Também dá entraria? pra gente atuar poder... em muitas áreas. É importante, porque eu falo, quando a pessoa chega lá no consultório, na clínica, para fazer uma dieta, quero fazer uma dieta para emagrecer. Mas o que acontece? Não é só eu entregar um papel para a pessoa. Se fosse fácil assim, a gente pegava na internet, a gente pegava na internet, porque hoje a internet tem de tudo, e seguia e todo mundo tava magro. Só que não é só isso, né? Não é só o comer. A gente precisa entender, estou acima do peso. Por que você está acima do peso? O que aconteceu para você estar acima do peso? Então, tem tudo isso por trás, né? Preciso controlar tudo isso. Então, às vezes, entra um psicólogo, porque a pessoa, às vezes, é muito ansiosa. Então, a gente tem que trabalhar. Esse trabalho em conjunto, quando é feito, é muito mais completo. E pra mais pessoa fácil. que é estressada e come muito, como psicólogo também. Vai no psicólogo também. Vai também no psicólogo. Então, é importante, realmente, você viu, porque é difícil, se você é muito ansioso, muito estressado. Se você não controla isso, desconta na comida. Se você não controla isso, não tem dieta que vai fazer você seguir. Eu posso te passar a melhor dieta, você não vai conseguir, se você não controlar isso daí. Então, tem que começar, tem que realmente puxar lá atrás. O que veio, o que está atrapalhando, o que aconteceu. Vamos cuidar disso daqui, aí junto vai vindo a dieta, a alimentação, vai encaixando. E aí, por exemplo, no caso de um medicamento, aí você passaria para outro profissional também. Sim. Por exemplo, a pessoa fez uma análise e a pessoa precisa de um medicamento específico, né? Sim, aí entra a parceria com o médico, né? Por exemplo, se é um caso muito complexo de resolver, que nem você falou, uma pessoa muito estressada, uma pessoa ansiosa demais, às vezes com coisas naturais, que é o que a gente às vezes pode prescrever, talvez não resolva. Aí entra o quê? Entra a parte do médico, a indicação realmente, olha, procura um médico, procura uma ajuda para realmente controlar isso, você tomar, às vezes, alguma coisa para te ajudar. Não que eu falo assim, não que o medicamento que toma, às vezes as pessoas acham assim, vou tomar um remédio e vou emagrecer. É milagroso, né? É milagroso. Não, a medicação, hoje em dia, eu sempre falo isso para as pessoas, ela não faz um milagre. Ela é um apoio para você, é um apoio. Você toma um remédio, se fosse fácil tomar um remédio e emagrecer, tava todo mundo magro. Não existia gente acima do peso. Porque é fácil, é prático. Tanto que tem muito, é um dos medicamentos que mais vendem. Mas é muito uma ilusão, você tem que fazer a sua parte também, né? E assim, em relação você falou que trata algumas doenças com medicação natural. Você realmente trata, a pessoa fica bem em relação à alimentação mesmo? Sim, tem muita coisa natural que dá uma ajuda, um suporte muito legal. Então, tem, além dessas coisinhas naturais, tem também muito óleos essenciais, que eu também gosto bastante, que ajuda a dar uma equilibrada. Só que quando Esse óleo essencial, aquele de cheiro? Sim. Eu já ouvi falar disso. Sim, é legal também. Eu alio muito com o tratamento, porque é uma coisa, às vezes, que a pessoa às vezes já usa uma medicação para ansiedade, a gente vem com algo natural, apoiando, dando esse suporte, para futuramente, tudo dando certo, ir equilibrando e a pessoa sair dessa medicação, né? Entendi, que legal. É como se fosse... Eu vou usar esse termo, mas como se fosse uma muleta, ó. Você usa por enquanto. Sim, exatamente. Depois você... Para depois desligar, às vezes, dando certo, né? A pessoa se encontrando, sentindo essa melhora, às vezes conversando, sempre junto com o médico, né? E, às vezes, reduzindo essa medicação futuramente. Aí. É claro que cada caso é um caso, mas, por exemplo, quanto tempo, um período mínimo, você acompanha uma pessoa 1 ano? Tem um tempo assim que você
Depende, assim, Estimula. depende muito do objetivo. Sim. Porque se for um emagrecimento, depende muito também do peso que a pessoa chegou. Então, quando a pessoa chega, às vezes as pessoas acham que é só ir lá no nutricionista e pegar o papel. Não, é muito além disso daí. Ele vai sentar lá comigo, a consulta dura em média mais de 1 hora. Então, eu preciso entender realmente o que ele tá, o que ele quase quer. um podcast, É isso mesmo. Eu preciso entender o que ele está fazendo de errado. Qual que é o objetivo primeiro? Ah, quero emagrecer. Então, peraí, vamos puxar. Vamos puxar. O que você veio fazendo? A partir de que momento que você ganhou peso? Sempre foi gordinho? Sempre desde foi. criança? Família, a gente tem que puxar isso, como que é genética. Mas eu falo, a genética não é uma sentença também, né? Sim. Então, às vezes, a pessoa tem a genética, mas acontece o quê? Come muito errado. Então, realmente vai ganhar. Já tem na genética e come muito errado. Então, tem que se cuidar. Então, eu vou puxar tudo isso daí para depois a gente estabelecer. Começar a pensar em tempo, em prazo. Porque depende muito do peso também que a pessoa está, né? Se ela está muito fora, vai demorar um pouco mais para perder. E depende totalmente dela, né? Você Sim, vai dar a direção, totalmente. mas quem vai fazer, E- isso não tem jeito. Eu falo isso, Tem um amigo meu, não sei se ele vai assistir. A gente tava essa história de amigo meu. A gente tava no restaurante. Não, é. A gente tava no restaurante, aí ele e a mulher dele tinham feito lá uma promessa um pro outro que eles iam ficar 1 mês sem comer açúcar, sem nada de doce. E ele tava falando pra mim comendo um pudim. Um doce. Um doce, eu nem lembro. Comendo um pudim. Aí ele, né, triste, chateado. O que eu faço? Eu não sei. Já é a 3ª vez que eu faço isso e quebro. Não consigo. Eu falei, você já falou pra ela que você tá comendo pudim? Não, ela não sabe. Aí ele falou, desde o primeiro dia eu tô comendo escondido. Acho que eu É sei quem que difícil. Aí eu acho que entra na questão que você falou, do psicólogo, né? Sim. Talvez ele... Ainda falei pra ele. Ele falou, beleza, o que eu faço? Eu falei, cara, eu não sou nutricionista, eu não sei, mas Não sei. eu acho que era você não comer, né? Não tem outro jeito. É exatamente isso daí. Porque não basta a gente querer. A gente tem que buscar os meios, né? Eu quero... Tairine, eu quero emagrecer. Mas eu preciso mudar. Eu preciso mudar alguma coisa. Quero emagrecer, mas às vezes chega paciente fala... Aí eu vou tentando negociar, né? É isso que o nutricionista faz na consulta. Vamos negociar. Eu quero emagrecer, mas eu amo pão, eu como pão todo dia. Tá, mas esse pão é com o quê? Aí entra... Eu falo, a gente tem que ficar barganhando. Tem que ver se ela ama o Com pão mesmo. se ela Nutella. ama o Não, o pão é com o quê? Com Nutella. É com Nutella. Com geleia. Isso, é com Nutella. Será? Aí eu entro fazendo o quê? Não tem como. Eu penso assim, a gente tem que pensar que a alimentação também é difícil eu mudar. Se eu corto esse pão dessa pessoa Ela de uma fica vez, doida, ela não faz. É igual a história do doce. Se você corta de uma vez, é muito difícil você ficar sem. Então, Nossa, é difícil você tem que trabalhar a Ele mente. fez também, né? Mas não foi ele não, cara. Não foi eu não. Eu consegui cumprir. Eu e a Diana, a gente ficou 36 dias no começo desse ano, né? Sim. E eu tomava café com açúcar, eu sou doceiro, não tem jeito. Mas assim, eu consegui ficar, não fui eu. Legal. E foi muito difícil, eu vou Mas te não falar a foi ele mesmo, verdade. não. Eu acho que deu 4 dias. Nossa, aquela abstinência, assim, eu quero doce. Sim, exatamente. É Então, muito isso que a difícil. gente tem que fazer na clínica do dia a dia, ter essa noção, é isso que eu trabalho. Come pão com Nutella, então vamos tentar negociar. Um pãozinho com ovo, você comeria? Não gosto de ovo, então tá, vamos pensar em outro. Um pão com queijo, Com mel. comeria? Vamos tentar melhorar. O mel pode? Não é uma melhor opção, né? Mas- Por mais que o mel é saudável, não deixa de ser Ele é calórico, calórico, também, né? um açúcar Muito puro, açúcar, né? é verdade. Então, a gente tem que fazer essa jogadinha, né? Na alimentação. E nem sempre eu falo, a primeira dieta nem sempre vai ser a dieta perfeita. Vai ser a dieta que eu vou negociando com a pessoa para ela ir se adaptando nas mudanças. Porque se eu corto realmente de vez, que nem esse pão, esse doce, Ela vai é sair muito falando difícil. mal de você ainda. É muito difícil. Aí a Fui pessoa naquela não consegue. nutricionista, não virou virou nada. nada. Exatamente, não virou nada. Mas aí você fez a dieta? Não consegui. Então fica difícil. Então a gente tem que tentar primeiro negociar e depois vai melhorando essa dieta conforme vai passando o tempo. Eu acho que não só para essa área, mas para todas. Se a gente não tiver um Tudo. objetivo, uma meta, a gente nunca vai ter Não resultado, chega, né? não chega. E não adianta terceirizar. O pessoal terceiriza muita culpa, né? Coloca a culpa Meu na marido mulher. me atrapalha. Minha mulher cozinha bem demais. Fica procrastinando também, né? Sim. Segunda-feira. A minha mãe, eu moro com a minha mãe faz muita fritura. Eu falo, peraí, conversa com a tua mãe, né? Já conversou? Saúde de todo mundo.
mundo. Quem que pede a fritura pra ela? Sim, eu falei assim, é questão de conversar realmente, é mudar, tem que mudar o hábito, porque não tem como você alcançar um objetivo, querer uma coisa, né? Ah, eu quero emagrecer, eu quero ganhar dinheiro, mas se você não trabalhar, se você não fizer por onde, Sim. vai ser difícil alcançar. É por É isso que verdade. muita gente é frustrada com relação, assim, à alimentação, né? É muito, tem esse medo, o pessoal tem medo de comer. Tem medo de comer, porque não entende esse processo. E tem muito medo. Eu falo, dieta tem tudo na internet, tem essas coisas malucas por aí. Aí o pessoal fica com A medo. dieta da bolacha de água e sal. água e sal. Come bolacha de água e sal 1 mês, aí morre, não Dieta sabe da por quê. maçã, come maçã o dia inteiro. Então, tem umas maluquices que Sim. o pessoal faz, às vezes, e depois começa a ficar com medo de comer comida de verdade. Ah, eu tenho uma dúvida. E aquele jejum intermitente, né, que fala, né? Sim. O que você... É uma Me opção fala legal, disso. sim, é uma opção boa. legal. Só que eu falo assim, não dá pra inserir em todo mundo. O que é esse jejum? É aquele que a pessoa... Você fica um Fica, longo tipo, período em 20, jejum. às vezes 15, 15, 20 horas. 16, 20 horas. Isso é combinado com o paciente, Só na realmente. água mesmo, né? Mas tem que ser acompanhado. Não? Sim, Você falou, é né? muito importante ter acompanhamento, porque nem todos os casos são aplicáveis. Uma pessoa que às vezes tem uma dor de cabeça muito forte, não seria aplicável ela ficar muito tempo em jejum. Então, a gente tem que avaliar. É individual, realmente. A dieta é individual. Isso que as pessoas precisam entender. Sim. E procurar um profissional para realmente ajudar. Porque senão você fica patinando. Você pega a dieta do colega, mas você não tem a mesma patologia, a mesma doença que o colega tem. Aí você pega a dieta de internet, ela não aplica na sua rotina, Mas você se não tem um consegue problema fazer. de glicemia, dá um... Sim, E outra, isso, tem aquela exatamente. questão que a pessoa precisa ingerir uma quantidade de calorias por dia, né? Isso, exatamente. Então, por isso tem que fazer os exames, né? Verificar Isso. tudo isso aí. Vai Cada andar com seu um- Celta sem abastecer pra você ver. Vai andar. É exatamente isso que acontece. Eu falo exatamente isso. Você precisa de dar combustível para o teu corpo funcionar. Sim. Então, fazer dieta não é só comer pouco. Muitas vezes você precisa comer até mais em volume, só que melhor. É Não mito. comer mais. Tem gente que te procura pra engordar. Fala, eu Também, quero ficar... também. Tem esses abençoados aí também, que procuram para engordar também. E Mas pra é engordar ou difícil. ganhar massa? Os dois. Os dois. Pra Olha engordar, só. engordar mesmo. Quero ficar Sim. gordinho. Tem gente que quer engordar realmente, às vezes não faz nem E atividade aí, qual que é a física. receita? Come Nutella, come tudo que você vê na vida. Aí vai ficar gordinho E vai ficar doente. doente, aí eu tô lascada. Não, aí sim, a gente tem que ingerir muito mais calorias, né, normalmente, do que do dia a dia, só que também calorias saudáveis, né? É isso que tem que levar em conta, porque senão é fácil engordar comendo bobeira, né? É. Só que aí você tem um colesterol, aí você tem uma diabetes, aí você tá lascado depois. É mito ou Vai verdade? pagar o preço. Comer de 3 em 3 horas. É mito isso É daí. mito, Rafa? Pode parar aí, É né? mito Pode isso vir. Era de 2 em 2? Dorme 10 horas, 11... Aí você tem que Uma acordar hora pra tá comer. acordando pra comer. Outra mito e verdade. É. Vamos ver se é verdade. Segunda-feira é o Dia Internacional Dieta. Ah, da isso dieta, daí não. é na cabeça das pessoas, Das sim, pessoas, né? é Toda verdade. segunda vamos começar Vamos começar. dieta. Mas isso que você termina na terça. que você comentou de 3 em 3 horas é muito legal. É porque existia isso realmente. Falava-se muito disso antigamente. Só que a nutrição vai mudando demais também, né? E essa coisa de 3 em 3 horas, muitas vezes, não aplica a todo mundo. Como que você come de 3 em 3 horas? Uma pessoa que às vezes trabalha e não consegue sair, você está trabalhando com atendimento ao público, você acaba deixando a pessoa ansiosa, né? Ela tá mais ansiosa Você- em comer do que realmente por comer, necessidade. Deu preciso horário, comer, preciso comer. preciso Às comer vezes tá daqui. atendendo um cliente. Sim, alguma coisa. então você vê, não aplica a todo mundo. Aí briga com o patrão, a culpa foi da nutricionista. Eu preciso sair 15 minutos pra comer porque a nutricionista me falou. Então é difícil, você vê, não entra. Realmente, dieta é muito, muito individualizada, não aplica a todo mundo. Pra quem é ansioso, talvez isso de comer mais vezes é legal pra você estar sempre beliscando algo, né? Mas não aplica pra todo mundo. E qual comida não saudável você mais gosta? Vamos pensar Vixe, aqui. agora, hein? Difícil, viu? Porque eu gosto muito de comida saudável. É. Você encontra, é Vai nutricionista, perguntar né? isso pra ela, não É tem jeito. Eu não troco uma pizza. Se você falar assim, Terine, vamos comer uma pizza? Eu falar, vamos sair pra comer uma comida mesmo, uma saladinha, um peixe, Aham. alguma coisa. Prefiro 1000 vezes do que uma pizza. Mas, assim, uma comida que eu goste, talvez uma lasanha, eu gosto bastante de massas. Então, eu gosto, assim, se Uma for... lasanha...
Tá pra nascer, Não que eu quem não coma gosta. muito, não que eu coma muito. Porque se eu te falar que eu não lembro quando que eu comi a última, mas é uma coisa que eu realmente gosto. E aquela história de você tirar um dia da semana, vamos dizer assim, o pessoal fala o dia do lixo, né? Isso é necessário? Pode fazer? Não pode? Sempre lá na minha clínica, atendendo, eu indico que a pessoa faça uma refeição livre, se ela sentir necessidade. Tem gente que não sente. Não é dia do lixo, viu, Bia? Não é o dia. Vamos lembrar que não é o dia inteiro. Porque é muito fácil, em um dia, a pessoa recuperar tudo que ela veio economizando em calorias. Sim, Eu explico verdade. muito isso, é muito fácil. Porque comida de verdade é muito pouco calórica. Vamos pensar um arroz, um feijão, uma carne, um legume, uma salada. Isso não tem muitas calorias. Só que se eu comparar esse mesmo prato aqui, de tudo isso que eu falei, com 2, 3 pedaços de pizza, Já era. já era. É o dobro de calorias, às vezes. E você comer um sorvete ainda depois. Que a gente faz isso, Logo agora passou o pingo de mel. Continue mandando, né? Esporadicamente, sorvete. Uma vez na semana. Império também da pizza. Só não manda pode no mesmo mandar. dia, entendeu? Vamos separar um dia só. Então, é importante isso, porque é fácil recuperar, né, o peso. Então, às vezes, a pessoa fica patinando mesmo na dieta, a maioria patina por causa disso. Vem, Fica faz 7 bonitinho, dias, 6 dias, né? 5, Naquele 6 negócio, dias. Aí recupera tudo nenhum. Chega final de semana, vou beber, Churrasco. vou churrasco, vou comer sobremesa, bebida alcoólica. Oh, mas carne é proteína, carne pode, não proteína? pode? Ainda é o melhor aí. Ainda... Proteína, é a picanha com a gordura desse tamanho. E meio E um quilo. pedacinho de carne. Né? Então, você vê, é muito... Tem que pensar em tudo, É verdade. realmente. Dá pra perder barriga só com alimentação melhor, sem ter que fazer exercício? Não, ó, foi um amigo que perguntou. Milagre aí, ó. Sempre o amigo, né? Engraçado que vai... Então, esse amigo acho que passa direto lá Não, comigo. esse é outro amigo. Não. Eles sempre me perguntam isso. Dá sim, dá pra você perder. Quando a gente pensa em alimentação, pra você perder peso, você tem que comer menos calorias do que teu corpo tá necessitando ali pra funcionar. É o déficit calórico que a gente fala, né? O famoso déficit calórico, que é você comer menos do que seu corpo necessita. Então é saudável o déficit calórico. Sim, aí o que você vai fazer? Teu corpo precisa de X, vamos falar assim, pra entender. Ele precisa de X calorias, você come menos, ele vai lá no seu corpo e vai usar o que você tem como fonte de energia. Então é onde você perde o peso. Então, às vezes, inicialmente lá na clínica, às vezes a pessoa nem sempre faz uma atividade física, não dá tempo ainda, né? Nunca fez. Até eu trabalhar isso na mente da pessoa, Anda um leva quarteirão um já tá tempo. morrendo. Leva um tempo de você falar, e aí, que tal você fazer uma atividade física? Então, você consegue sim perder, desde que você coma menos, né? Preste atenção e faça esse Acho que déficit. no mínimo uma caminhada, assim, pra conciliar seria Ajuda de muito. início, assim, Sim, seria eu ótimo, sempre né? falo isso. Falo, se você conseguir auxiliar, conciliar esse exercício junto com a alimentação, você ganha um bônus aí, acelera teu verdade. resultado em muito. Passear com o cachorro, vale? Vale. Eu falo, a gente tem que se adaptar na nossa realidade, porque às vezes tem gente que não tem tempo. Uma pessoa aí, vamos pensar, uma mãe com uma criança, às vezes, não tem tempo, gente, é sobrecarregada. Então, talvez você tenha que aproveitar aqueles momentos que às vezes você vai brincar com o teu filho para fazer uma gastar coisa mais- calorias também. Então, vamos andar, leva o filho no carrinho. Vai fazer uma atividade física, você sai de casa, você está andando também. Então, ir colocando essa atividade na sua vida conforme você consegue. Vou mandar pro meu amigo isso aí. Vou mandar. Vou mandar pra ele. Bom, hoje no café da manhã eu tomei todinho e 4 pão de queijo. Foi saudável? É recomendável todo dia? Nada saudável. Meu Deus. Você só comeu uma bomba calórica logo cedo. Já deu um susto. Ele faz um dia de dieta e 6 dias do 6 do lixo. lixo. É o contrário. É a dieta da engorda, essa daí. Dá engorda ruim ainda, né? E vai, assim, pessoas que são vegetarianas te procurar também? Você consegue direcionar elas? Sim, também tenho esses pacientes. Todo mundo pode ser? Chegar lá, eu quero ser Ainda, vegetariano. ainda tem, aqui eu falo assim, é uma alimentação que aqui pro nosso interior, quando você sai, é difícil você continuar, às Encontrar, né? vezes, Aham, é verdade. seguindo. Não é em todo local que a gente tem essas opções. Está começando a melhorar muito, né? Tem vários locais que já estão pensando nisso, mas ainda é um pouco mais difícil. Não é sempre que eu atendo. É um público, assim, que um ou outro às vezes aparece. Mas muita gente começa, mas tem essa dificuldade e para. Você podia dar uma dica, então, pra gente, que pode ser
alimentado aí, café da manhã, né? Já que o B hoje Uma comeu, dietinha aí. o que daria pra comer então no café da manhã saudável? Ó, vamos pensar aí, um café da manhã saudável. Tem muitas opções. Não necessariamente, eu falo assim, a gente não precisa cortar carboidrato. O pessoal tem medo. Nossa, eu vou de medo. Eu gosto de pão. Tá? Não tem necessidade de cortar esse pão da sua vida. Só que o que nós vamos fazer? Vamos melhorar realmente aquilo que eu falei. Vamos melhorar o que você vai pôr nesse pão. O ideal seria você colocar, se possível, em todas as refeições, uma proteína, uma fibra, porque isso vai ser liberado devagar no seu organismo. Então, você não dá pico de glicemia, né? Que a gente fala que aumenta. Aí onde você, às vezes, acumula essa gordura. Então, o ideal seria isso. Além de te dar muito mais saciedade, né? Que quando você... Vamos pensar assim, se você come um pão com manteiga, vai passar 1 hora, você vai estar morrendo de fome. Você vai querer comer uma bolacha, um biscoito, você vai ficar beliscando a manhã inteira. Porque não matou a tua fome. Ele deu caloria, mas não... Sim, é muito calórico, mas ele libera tão rápido no teu organismo que você sente fome realmente novamente. É aquele lance da batata doce, né? Que o pessoal costuma trocar ela porque ela tem mais período fibra, sim, exatamente. Então, a gente tem que fazer essas jogadas, assim, na alimentação. Sim. Então, vou comer o pão? Aí entra aquela história que eu falei, então vamos pôr um queijinho nele, um queijo fresco? Então, vamos colocar um ovo? É que eu já pus no meu pão de queijo, já tinha queijo. Já tinha. Tudo certo. Não é assim, né? Tinha uma mussarela ali. E os produtos integrais em si? Eles são realmente saudáveis? Isso é um mito? É verdade? O produto é muito pão, né, complexo. Na verdade, é assim, a maior diferença é na composição dos ingredientes, não em calorias. Porque quando a gente pensa em calorias, muitas vezes ele tem as mesmas calorias do que o outro. Então, vamos comparar assim, um pão integral tem praticamente as mesmas calorias de um pão francês. Então, aí entra a jogada que eu falei na clínica. Às vezes, às vezes a pessoa chega lá e fala, nossa, mas eu amo pão francês. Tem necessidade, será, de eu trocar o integral? Aí eu começo a jogada. Se ele conseguir colocar uma proteína, um ovo, um patê, que seja às vezes de frango, e comer de manhã, se ele conseguir fazer essa jogada, nem sempre eu preciso do integral. Eu vou colocando fibras de outra forma. Mas não é um patê com maionese, não, né? Aí compra o integral também, come 5 pão, né? Come 5. Então, ele tem essas coisas do integral, entendi. ele tem essa falsa ilusão, às vezes. Lógico, os ingredientes são melhores. Sim, se você consegue, às vezes, trocar, é uma opção legal, porque ele te dá mais fibras, ingredientes mais limpos. Mas, pensando em calorias no final do dia, você vai estar comendo praticamente as mesmas. Então, aquela frase, então, é verdade. Nós precisamos desembrulhar menos e descascar mais. Sim, sim. Essa clichê aí é realmente verdade, porque eu falo assim, quanto maior a validade do produto, quanto mais tempo ele durar lá no mercado, pior ele vai ser para tua saúde. Você pode ter certeza. Então, se você perguntar para mim, tem gente que às vezes fala, tirei o pão. Tairine, eu já tirei o pão francês, eu não como mais. Tô comendo bolachinha de água e sal de manhã. Piorou. Eu senti falar, volta pro pão, pelo amor de Deus. Piorou por quê? É muito mais calórico. Nossa. Às vezes, 3, 4 que você come tem as mesmas calorias ou até mais do teu pãozinho francês. Olha que doideira, e não te enche. É a falsa ilusão. E não tem graça, você né? Um negocinho sem gosto. Horrível, sem gosto. Você come numa depressão, né? Então, é importante entender também isso. Então, o acompanhamento do nutricionista é onde a gente vai ensinar realmente tudo isso. Porque é muita informação, né? É verdade. Pra passar. Por que os alimentos mais gostosos engordam? Muita caloria inserida, muita gordura. É isso que acontece. Para ele ficar saboroso, Sim. muita gordura, muita química adicionada. Então não é só psicológico. Conservante. Também tem outras coisas Sim, no meio. Isso, exatamente. Muito conservante. Então, isso ativa essa tua papila aqui, que você vai perceber essa percepção de sabor. Então, ativa isso, aí é onde você sente. É aquele lance da Coca-Cola, né? Se você tomar ela sem gás, é um negócio horrível. É um xarope. E é ruim, é ruim. Agora toma geladinho. Toma geladinho, trincando no calor. Aí. No casco de vidro. Exatamente isso. Olha que doideira. E como é que a gente faz para descobrir a quantidade de calorias que a gente precisa ingerir?
Como é que faz? Aí é só um profissional mesmo. Isso, é por isso que é indicado Não, você vou passar procurar. um site, gente, aqui. Tô brincando. Não vou, não. Vou calcular. Colocar no Existe um Google lá. cálculo, existe um cálculo realmente que às vezes até na internet a gente consegue fazer. Mas não é a pra única você. coisa, né? Você falou, tem Sim. os exames que tem que ter um acompanhamento. Sim, exatamente. Então aí entra o quê? A gente tem que descobrir quantas calorias a pessoa precisa, a gente tem que somar atividade física se ela faz. Então tem tudo isso, a gente precisa ir calculando. Ah, faz atividade? Que atividade? Ah, então nessa você gasta X de energia, então você ganha um bônus. Você está queimando mais, Sim. automaticamente a dieta fica um pouco mais flexível, né? Sim, Fica sim. melhor. Gente, outro dia eu fui fazer... O reloginho aqui faz um cálculo de queima de caloria. Eu acho que eu corri não, eu caminhei e fiz uma corridinha de 4 km. A hora que eu tava chegando em casa, eu falei, vamos ver quanto eu queimei. 220 calorias. Não dá uma fatia de pizza. Nunca. Exatamente. Então é esse cuidado Fazer que a os gente... cálculos, né? Por isso que eu É falei... desanimador, né? É desanimador. Nossa, eu falei, não vou andar mais não. Sempre que eu vou comer, Brincadeira, eu vou sim. sempre que eu vou comer algo fora da alimentação, eu penso, nossa, será que compensa? Eu falei, será que compensa? É 1 hora de academia lá que eu fiquei me matando. Então a gente tem que pensar realmente. Então quando eu falo, que nem você falou do dia do lixo, a tua refeição que você vai fazer livre, tem essa consciência, né? Vou comer algo mais, tem que ter algo mais saudável dentro do que você quer comer ali. Vai comer uma pizza? Pega uma pizza que não tenha tanto queijo, que Pega tem um uma brócolis. proteína, que tem um brócolis, Sem o talvez. queijo, porque é de brócolis vem muito queijo. Então, é melhorando. Vai comer um lanche? Ah, legal, Lanche no deve prato, comer um sem lanche. pão. Pega um lanche menos calórico, com menos porcaria Sim. acrescentada. Então, você tendo essa consciência, você consegue comer, matar a tua vontade, faz uma refeição ali gostosa e consegue chegar no objetivo, né? Legal. Porque, você vê, é difícil pra gastar as calorias, mas pra difícil, ingerir é meu dois Deus. segundos. 1 hora caminhando. No frio, tava frio E pra ainda. você comer isso daí, 10 segundos você come essas calorias. E por que no frio a gente come mais, né? Dá muita preguiça, né? É porque quer coisa gostosa, quentinha, né? Porque a gente acho que é descendente Calórica. do urso, a gente quer ficar hibernando. E aí não Só quer gastar acumula energia. gordura. E aí não quer gastar, porque o frio às vezes Tem a que gente ser muito deixa... determinado, É. né? Porque A gente deixa, às vezes, de No fazer frio. atividade física, porque você vai sair pra caminhar, tá aquele frio de cortar. Você vai na academia, tá frio. Pra ir, às vezes, quem vai de moto, Chega né? a sair água do olho. Então você já gasta menos, né? Energia, teu corpo já gasta menos. Eu acho que eu vou ter que ir na nutricionista. existe... A hora que acabar aqui, depois nós Olha, agendamos. é outro desafio. É desafio de dança, de crossfit, agora de... Meu Deus. Tá cheio de Vamos desafio. desafiar ele a fazer uma dieta em 30 dias. Não seja do açúcar, né? Pode ser outra coisa. Então, não é só porque às vezes a pessoa é magra, a gente às vezes tem um falso magro, né? Eu já, Sim. assim, antes de entrar na academia, eu era um falso magro, então tinha o famoso baconzitos, né? Aqui do lado. Olha a então. grossura do meu braço, vai ver o tamanho da minha barriga. Aí, assim, ó, você olha assim a pessoa, só porque ela é magra, não tem que fazer nada. tem que fazer. Não tem que comer bem, né? Sim, isso eu também sou muito julgada por isso. Porque eu sempre fui assim, mesmo estilo padrão de corpo, né? Mas eu era mais ou menos isso, a falsa magra. Porque eu era magra, mas eu não tinha massa muscular. Então, a massa muscular é muito importante. Ela que te dá sustentação. Se você não tem massa muscular, vamos pensar no teu joelho. Como que ele vai fazer isso daqui, esse movimento? Você vai sentir dores. Fica ali no osso seco. Então, a massa muscular é importante. Existe muito falso magro que não tem realmente. Às vezes, acumula muita gordura. O que tem no corpo, né? O que você vê é gordura, não tem massa magra. Aí você tem que desenvolver. Aí você tem que ganhar com uma atividade física, né? Sim. Hoje você tem seu consultório, trabalha lá. As pessoas te procuram por N coisas, patologia. Você falou que tá mais na área clínica. Sim, Mas tem gente de exercício que te procura. sim. De exercício, né? Sim. Pra exercício. Sim. Pra melhorar desempenho. Tem. Eu falo assim, antes da pandemia, o pessoal procurava muito para emagrecer. Depois da pandemia, mudou muito a mentalidade das pessoas. Era assim, buscar saúde, qualidade de vida. Nossa. Mudou muito Uma falar. coisa horrível Sim, fez uma mudança boa. Essa mudança na mente das pessoas foi muito grande. Eu percebi muito isso na clínica, no atendimento do dia a dia. Mudou demais, porque era só isso. Emagrecer, quero emagrecer, quero emagrecer, quero perder peso.
Passou a pandemia, eu quero emagrecer para ter saúde, qualidade de vida. Eu quero viver bem com meus familiares. O pessoal começou a ter uma outra visão. Começou a enxergar realmente a importância da alimentação. Porque quem não tinha imunidade formada, pegava-se muito mais fácil o vírus. Verdade. Então, começou a entender que realmente a alimentação que você come não é brincadeira. É o que você está ingerindo ali. Então, é a saúde que você vai ter. Qualquer recuperação de uma doença, de um acidente, Tudo. de qualquer coisa, tudo É a passa por alimentação. ali, né? É a alimentação que vai te dar o suporte para você ter uma recuperação boa, para você ter qualidade de vida, para você ter saúde, para você não ter doenças no futuro, né? Porque não é só pensar no momento de agora, né? Sim. Então, o que você faz agora, você vai colher daqui uns anos. Então, se você tá comendo tudo errado hoje, talvez você não tenha uma doença, uma patologia hoje. Mas faz isso 1 ano, 2, 3. Uma hora a conta vai chegar. Então, se você muda isso, pensa isso, começa a enxergar realmente a importância, começa a mudar agora, acabou, você virou a chavinha, né? Você tem saúde aí pro resto da vida. E você vai implantando isso nos teus familiares, né? Isso que é o mais legal, né? Você vai tem- contagiando. Você eles. vai contagiando, né? Você só não pode fazer que nem você falou, do jeito brusco, né? Talvez Sim, nem cortar o açúcar. Se você falar pra pessoa que não quer, você quer, mas a pessoa não quer. Pensa, uma pessoa que come doce todos os dias, se eu falar pra ele, a partir de hoje, você chegou aqui, você não vai mais comer açúcar? Ele vai falar assim, cara, não dá. Nem Ele vai fazer volta. um dia, 2, vai fazer um dia, 2, no terceiro ele tá me xingando, nunca mais vai na minha cara. Vai falar assim, a nutricionista tá louca. Então é difícil. Então a gente precisa entender realmente que nós somos seres humanos. Eu falo, nós somos seres humanos. Não vai ser, muitas vezes, não vai ser 100%. Mas se você conseguiu fazer 80%, depois você melhorou, você vai melhorando isso, acabou. Vai gradativamente, Você vai né? chegando no teu objetivo, sem maluquice, né? Sem maluquice, sem cortar carboidrato, sem não sei o quê, sem cortar de vez doce. Não, vamos tentar fazer uma jogadinha ali, vamos escolher um dia para comer, né? Vamos fazer isso daí. Que dá E pra assim, fazer. depois da pandemia, o pessoal trabalhando no home office também começou a aparecer as dores, fica muito tempo sentado na frente do computador. Sim. Às vezes trabalhando também, né? E a questão tanto da atividade física como também da alimentação é muito importante, porque os dois andam juntos, né? Muito importante. Hoje em dia, a maioria dos nossos trabalhos, a gente fica muito parado. Se a gente for fazer uma análise, a gente tá sempre sentado. Sempre sentado atrás de um Totalmente, computador. é verdade. A gente não movimenta. Você vai pra sua casa agora, você ou monta na moto ou no Ou carro. no carro. Sim, exatamente. A gente não anda. Quando anda é só daqui. Desceu do carro, sentou ali no teu escritório. Então, a gente não movimenta. Teu corpo tá parado. Então, precisa dessa atividade física, desse movimento, de você comer bem. Porque você não tá gastando muitas calorias. Aí você só come. Eu lembro até uma reportagem que passaram um tempo atrás, do pessoal de São Paulo começou um movimento de começar a andar de bike, de ir pro serviço de bike. É mais rápido, porque não tem trânsito, você corta, né? E tá fazendo exercício, você tá lá se movimentando. Isso, exatamente. Aqui, principalmente para nós, interior, é muito legal. É tudo pertinho, né? É, Dá pra... lá em São Paulo, é pertinho. 20 quilômetros, né? Serviço. Lá já dá Mas aqui é uma coisa legal pro pessoal então. fazer. Já movimenta, E já o melhor pessoal que tem nada. voltado pra isso, né? Eu não vejo gente indo de bike pro trabalho, mas pra exercício o pessoal teve uma... Sim, mudou, melhorou olhar pra bastante. isso, né? Foi o que eu falei. Até depois da depois do pandemia. Covid, depois da pandemia. Teve muito essa mudança. É. O pessoal começou a buscar muito atividade física, até mesmo pra parte de mente, né? Se a Sim. gente não distrai a cabeça em tudo que a gente veio vivendo, a ansiedade, a gente já é de natureza. Piorou na época de pandemia. Então a gente precisava desabafar nisso daí. Como que a gente cuida dessa ansiedade? Uma atividade física, você melhora a tua ansiedade. Você se alimentando bem, você melhora a ansiedade. Porque quando você come e fica satisfeito ao longo do dia, você não sente vontade de beliscar. Que o lado da comida é você comer algo que satisfaz, né? Nem que... Sim, exatamente. Por que o pessoal hoje belisca muito? Porque quando come uma bolachinha, come um biscoitinho, come uma bala, come um doce, isso não mata a fome. Ou quantidades Então, excessivas, sim, né? isso não mata a fome. Aí você come, passa meia hora, 40 minutos, belisca de novo, porque você tá com fome. Agora, quando você prioriza alimentos legais na alimentação, acabou. Você Ele mata a vai te fome, você nutrir. melhora a ansiedade, você se sente melhor, mais disposto, mais qualidade de vida, mais ânimo, né? Tudo muda, né?
Eu acho que a gente podia passar para o momento sinônimos, né? O quadro que a gente tem aqui, ó. Sinônimos. Bom, agora a gente queria falar um pouco com a Tairine, né? Pessoa, sem ser a Tairine nutricionista. Algumas coisas, algumas palavras a gente vai falar e a gente queria que você falasse o significado delas pra gente, tá? O que você pensa sobre elas. Quer falar primeiro? Família, o que representa pra você? Gente, a família é a base, né? É a base, é a estrutura, né? Tem que estar em primeiro lugar. Família é tudo. E trabalho? Trabalho é importante, é o chamado, né? Realmente, a tua vocação, né? Eu penso assim, que nem aconteceu comigo, né? Eu sempre Já tinha algo essa, voltado pra já isso. tinha esse olhar para isso, então era realmente aquilo que era a minha vocação ali, que eu segui. Essa área te tocava mesmo, Sim. desde criança, né? Então, eu acho que se a gente seguir essa linha aí, de você ter essa percepção, Sim. você vai ser contente no que você está fazendo, Sim, né? é Que é o legal. mais importante. É um trabalho, fala igual a Lígia, né? A gente perguntou de trabalho pra ela, eu não trabalho, eu danço. Eu danço, tipo assim, ela leva... Sim, Ela ama aquilo lá, então... Exatamente. Quando você faz o que ama, né? Então, não é um trabalho mesmo. não é... E tempo livre? Essencial, né? Essencial a gente tirar um tempo livre para fazer o que a gente gosta. Seja fazer nada, ou seja estar com a família. Tem que ter isso daí para a mente dar uma descansada da correria, né? Pode tempo livre pra comer demais, hein? Para fazer umas coisas gostosas. E dinheiro? O dinheiro necessário, né, na nossa sociedade, mas a gente tem que pensar que não deve vir sempre em primeiro lugar, né? Não deve vir. Ele vem ali te trazendo conforto, mas tem que tomar muito cuidado realmente para não colocar ele acima de coisas mais importantes. Sim. E política? Alguém consegue responder essa pergunta polêmica? Polêmica, hein? É necessário, mas é um assunto polêmico, porque Polêmico. tá difícil hoje em dia opinar. É difícil conversar, né? Hoje em dia. Você já dá até um peso, né? Falou a palavra política, Nossa a pessoa já fica assim. Mudou o clima. Vamos mudar de assunto. Minha mãe mandou não discutir isso. E Deus? Ele é tudo, né? Acho que o tudo entra em todas o que vocês falaram. Mas Deus, assim, acima de tudo, realmente, é você acreditar. É uma coisa que você não vê, mas você acredita e confia, né? Que vai dar certo. Colocar realmente nas mãos dele, né? Ele sabe de tudo, né? Realmente. Sim. Legal, é verdade. Bom, é isso aí, gente. Esse foi o momento sinônimos. A gente entendeu um pouco como a Tairine pensa sobre essas... A gente define essas palavras porque a gente entende que meio que é uma base, né? Pra gente, pra sociedade. Sim. São de extrema importância mesmo, né? Na vida da gente, né? Mesmo que alguém não concorde, não goste de alguma dessas coisas, é a base pra É a sociedade, base. né? É o que a gente vive ali. É verdade. Agora vamos pro quadro Ecoar, né, B? Ecoar. O Ecoar é outro quadro. A gente não acabou ainda, hein? Pode ficar aí. O Ecoar, a gente sempre pede para a pessoa trazer um pensamento, uma frase, ou algum assunto que ela acha de extrema importância que o mundo precisa saber. A gente sempre fala que esse microfone e essa câmera agora vão estar ao vivo para o mundo inteiro. Imagina aqueles filmes, assim, de suspense, sabe? Aí eu vou aparecer falando. Não é o vai presidente aparecer dos Estados em Unidos, todas vai as aparecer a televisões, Tairine né? agora. Todo mundo, assim, desesperado, só você lá na televisão. Aquela música assim. O mundo tá acabando e eu preciso dar um recado. Mas não precisa ser de Armagedon. Um recado, pode ser um recado. E também, assim, não precisa ser da sua área, você, né? Pode Sim. decorrer Ou pode com ser da você. sua área Ou também, pode ser né? também. Sim. Pensando assim, no que eu vivo, na minha área, realmente eu quero deixar uma mensagem assim: acredite em você. Se você tem um sonho, uma vontade de ter algo, de chegar em um objetivo, primeira coisa, acredite em você. Porque se você não acreditar nisso, vai ser difícil, qualquer pessoa vai te falar, não, você dá conta, mas você mesmo não acredita. Então, acredite em você e onde você pode chegar. E busque os meios disso. Olha Legal. só. Muito bom, hein? Isso serve pra todo mundo, Todo gente. mundo. Quem quer emagrecer, quem quer engordar. Tudo, pra tudo na vida. Mas Pra trabalho, pra emagrecimento, É pra verdade. tudo. ficar rico. Pra ficar rico. Ter objetivos, né? É isso.
Gente, Legal. então eu acho que esse foi mais um EcoCast É. com a Tairine, nutricionista. Muito obrigado pela tua presença, Obrigado. Tairine. Foi muito Nada. legal aí descobrir aí alguns mitos e verdades, né? Da alimentação, algumas já deu pra informações ter uma importantes. noção melhor, né? Foi muito Vocês legal. aí provavelmente tiveram uma consulta grátis aí. Já deu pra ter uma base. ter uma base. Café da manhã já sabe o que fazer. Vai tomar todinho e pão de queijo, por favor. Vai ter o QR Code dela, Vai ter. né? Todas as informações. Segue lá. aí. Ela fala muita coisa legal no Instagram dela lá também. Sim, dou tá? várias dicas lá, dia a dia, de cozinhar, porque eu gosto muito também dessa parte de cozinhar, não por ser nutricionista, porque eu gosto realmente, Sim. então eu coloco, meu dia a dia tá Você por lá. podia ter feito algo pra gente aqui Podia. hoje, hein? Vai ter que marcar outra vez. Marcar outra vez, fazer um fogãozinho aqui. Uma receita fitness. Fazer uns legumes aí. Chama Maria Braga aqui. Picanha é bem gordo. Gordura não pode. Mas é isso aí. A isso gente aí. quer agradecer vocês também que nos acompanharam aqui hoje. Obrigado. Próxima quinta a gente tá aí de novo com mais outro EcoCast. Não esqueça de compartilhar, de curtir, se inscrever no canal. É isso aí. E é isso aí. Muito obrigado, Tairine. Nada. Obrigado. Valeu, Tchau, tchau. pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.